E hoje nós vamos falar sobre o efeito bumerangue da promoção de competência social e habilidades sociais. Você já parou para pensar nisso? Você sabe o que significa pensar em termos de efeito bumerangue nesse caso? Esse efeito é positivo? E se for, como podemos amplificar esse efeito? Eu sou Zilda Delprete e te ajudo a ampliar suas habilidades sociais e a sua prática profissional com segurança e autoridade nessa área. Aproveite e já clica aqui para não perder outros conteúdos como este. Então vamos lá. Vamos começar aqui apresentando para vocês o nosso bumeranguezinho, tá? E as perguntas iniciais que eu coloquei para vocês. Vejam aí. Essas perguntas vão estar na base e na conclusão da nossa apresentação de hoje, que é breve, mas é importante, muito importante. Então vamos em frente. A pergunta é: quem pode promover competência social e habilidades sociais? Essa pergunta vem de várias formas. Uma delas é: quem não é psicólogo pode conduzir programas de competência social e habilidades sociais? Quais são as restrições? São também perguntas aí relacionadas. Na verdade, por princípio, qualquer pessoa pode promover competência social e habilidades sociais, sabia? Aliás, nós estamos o tempo todo aprendendo habilidades sociais com o nosso ambiente social, com pais, amigos, colegas, nas redes sociais e tantos outros agentes educativos à nossa volta com quem nós aprendemos, mesmo que eles não tenham a intenção de nos ensinar. Sabe por quê? Porque a promoção de competência social e habilidades sociais pode ocorrer de modo informal, incidental, naturalístico, na verdade, como geralmente ocorre ao longo da nossa vida. Esse é o processo mais generalizado que ocorre ao longo da nossa vida. E vamos falar sobre o como. Já comecei, você viu? Mas antes de continuar, eu vou pedir uma coisinha para você. Se inscreve aqui no meu canal. E olha, se você estiver gostando desses temas, se esses temas te interessam e se interessam a outras pessoas também que você conhece, já compartilha aqui o meu perfil, tá? E deixa seu like, não esquece de deixar seu like também. E vamos continuar com a questão de como promover. Eu já falei de uma forma, não foi? Que é o ensino incidental, o ensino informal, naturalístico, mas, é claro, quando essas condições naturais são insuficientes ou quando elas comprometem o nosso desenvolvimento interpessoal de uma forma natural, nós vamos precisar recorrer a profissionais habilitados para isso, ou, mesmo que não sejam profissionais, a familiares, educadores devidamente orientados sobre processos de ensino e aprendizagem de competência social e de habilidades sociais. E aí nós podemos perguntar, mas qual dessas duas modalidades ou condições, a naturalística ou a programática, teria o maior efeito bumerangue? O que significa isso? Quais são as implicações? Vamos ver isso um pouquinho mais adiante, porque nós ainda temos que continuar falando um pouco mais de como promover competência social e habilidades sociais. Eu vou chamar a atenção aqui para uma coisa que eu sempre tenho enfatizado. As habilidades sociais e os requisitos de competência social são aprendidos. Assim, é claro, como muitos dos nossos comportamentos indesejáveis, incompatíveis com a competência social, agressividade, formas de ironia, de sarcasmo, uma série de outros comportamentos que são incompatíveis com a competência social. Mas nesse momento nós vamos focar aqui no lado positivo. E se nós falamos que as habilidades sociais são aprendidas e os requisitos de competência social também, então a conclusão óbvia é que eles podem ser ensinados, eles podem ser intencionalmente promovidos. Nós já falamos sobre a aprendizagem incidental sem uma estruturação
maior de condições de ensino. No entanto, a expressão treinamento de habilidades sociais é mais usualmente associada a programas estruturados de competência social e habilidades sociais. E aqui há diferentes tipos de programas. Mas antes disso, nós precisamos entender uma coisa: o que é um programa? Nós dizemos que que os programas em geral, eles são um conjunto de atividades, estratégias, técnicas e recursos que são intencionalmente planejados e depois implementados com objetivos bem definidos previamente e, em geral, organizados de uma forma crescente, de uma forma lógica, de complexidade, visando a melhor aprendizagem e, dessa forma, atender às necessidades previamente avaliadas e que devem também ser monitoradas ao longo dessa implementação e ao final também dessa implementação, ao final do programa. Então, veja só, é diferente de um ensino incidental. Bom, apareceu uma oportunidade, eu ensino. Aqui não, aqui você estrutura os objetivos, organiza, concatena, faz numa ordem crescente de complexidade e estrutura todas as condições necessárias para ir atingindo esses objetivos. E mais um detalhe: esses programas, em geral, eles podem ser ou educativos ou terapêuticos. Você sabe qual a diferença disso? Nós chamamos atenção para isso porque, na verdade, eu nem gosto muito dessa distinção, mas nós chamamos vou já explicar por que a gente diferencia. Por que eu não gosto? Eu acho que qualquer programa efetivo de competência social e habilidades sociais acaba tendo efeitos educativos e terapêuticos. Um programa terapêutico pode ter efeito educativo e um programa educativo pode ter efeito terapêutico. Então, onde é que está a diferença? Essa diferença, ela nos remete a quem está promovendo competência social e habilidades sociais e o quanto esses programas têm a ver também com questões clínicas, com transtornos psicológicos. Então, vamos em frente aqui. Vamos começar com os programas terapêuticos. O que acontece com os programas terapêuticos? A associação aqui entre psicoterapia e programas de competência social e habilidades sociais vem desde as origens do campo das habilidades sociais e, na verdade, permanece até hoje. Esses programas eles foram se consolidando no contexto da psicoterapia, das diferentes abordagens de psicoterapia, como um componente indispensável no atendimento clínico a pessoas com diferentes tipos de transtorno: depressão, ansiedade social, esquizofrenia, transtorno de personalidade, problemas conjugais, uma série de problemas ou transtornos em que a promoção de competência social é necessária no contexto, inclusive, de melhora terapêutica do cliente. Esses programas foram pensados, começaram a ser desenvolvidos como complementares a muitos outros tipos de transtornos. E aí nós temos desde o autismo, deficiências sensoriais, motoras, intelectuais, dificuldade de aprendizagem, abuso de substâncias, uma série de outros programas em que o treino de habilidades sociais é um complemento, não é o núcleo, mas é o complemento. Então, enquanto componente indispensável do processo terapêutico, um programa de competência social e habilidades sociais, ele deve ser conduzido ou, pelo menos, monitorado por psicoterapeutas com treinamento, com habilitação, preparados para isso. E também que façam um monitoramento que vai depender muito da expertise do profissional psi. Ou seja,
não basta ser psicólogo para conduzir bons programas de competência social e habilidades sociais. É necessária uma formação específica no campo de habilidades sociais. Infelizmente, isso nem sempre ocorre na maior parte dos cursos de psicologia do Brasil. Mas é importante ainda o desenvolvimento do terapeuta em termos de habilidades sociais terapêuticas. Isso vale para a condução do programa, mas vale também para a efetividade da sua atuação clínica, especialmente quando ela se dá por meio da interação intensa com os clientes, como é o caso da maior parte das terapias contextuais de terceira, de quarta onda que a gente já está vendo agora. Então, vejam, nós estamos falando aqui de programas terapêuticos porque eles têm toda uma associação com o processo de atendimento terapêutico. Além disso, o monitoramento das dificuldades interpessoais, geralmente ele é feito com base em instrumentos de avaliação de competência social e habilidades sociais, que são de uso exclusivo do psicólogo. Isso regulamentado aí pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, os profissionais não psi, eles teriam essa limitação de acesso a esse tipo de material de avaliação. Existem outros que eles podem utilizar, mas não aqueles que são de uso exclusivo do psicólogo, é claro. E, além disso, existem outros aspectos, como nós acabamos de ver, existem também outros aspectos que tornam a promoção de competência social e habilidades sociais mais exclusiva do âmbito de atendimento clínico. Bom, e os programas educativos? Aqui nós podemos também chamar atenção para vários aspectos. Bom, primeiro, eu gostaria de falar o seguinte: programas terapêuticos também são educativos, né? No sentido de promoverem essa aprendizagem e desenvolvimento socioemocional dos participantes. E, por outro lado, programas educativos também podem ter efeitos terapêuticos, no sentido de melhorar a qualidade de vida e a saúde mental dos participantes desses programas. Então, vejam só, essa separação é bastante tênue, e aí, como vocês puderam ver, mas existem características que nos permitem dizer se é um programa terapêutico de competência social e habilidades sociais, que foram aquelas características que eu já apresentei. Então, só para fechar aqui, o ponto que eu quero enfatizar é que clientes com dificuldades interpessoais associadas a transtornos psicológicos precisam de atendimento psicoterápico e de programas terapêuticos de competência social e habilidades sociais, e estes devem ser conduzidos ou, pelo menos, monitorados por profissionais psi, por terapeutas. E então, falando de programas educativos, nós podemos dizer que a maioria das pessoas com dificuldades interpessoais podem ser beneficiadas com os programas educativos, pedagógicos, voltados para a aprendizagem e o desenvolvimento da competência social. E esses programas podem ser conduzidos de um modo mais informal ou de um modo estruturado por diferentes facilitadores. Nós chamamos de facilitadores aquela pessoa que conduz um programa de competência social e habilidades sociais. Nesse caso, podem ser pais, professores, instrutores, acompanhantes terapêuticos e outros gestores educacionais. Mas é importante aqui também enfatizar que esses facilitadores também precisam ter uma formação específica no campo das habilidades sociais, com embasamento em processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento, de um modo geral, não só de habilidades sociais, e ainda em procedimentos e recursos de avaliação de competência social, não aqueles que são exclusivos do psicólogo, mas um conjunto de outros também disponíveis, e que precisam ter formação ainda no planejamento, na condução e no monitoramento dos resultados e outros desfechos desses programas.
A condução desses programas, então, educativos, requer o que nós chamamos de habilidades sociais educativas. Nós temos um curso específico para essa formação em habilidades sociais educativas e nós vamos liberar ainda este ano, nós estamos com essa expectativa, estamos trabalhando para isso. Esse curso está no nosso Instituto Delprete, com lista de espera aberta para os interessados. E aí você pode perguntar, mas Hilda, será que as pessoas não podem continuar aprendendo habilidades sociais por meio de leituras, vídeos ou outros programas, sem a mediação de educadores e instrutores presenciais? A minha resposta é que sim, e nós chamamos essa alternativa também de educativa, porém aqui num sentido muito mais de autoaperfeiçoamento. Na minha experiência, isso é possível desde que os materiais de apoio sejam muito bem estruturados em termos de processos de aprendizagem, testados, verificados em termos de sua efetividade e voltado então para a prática, ou seja, deve ter também condições de prática das habilidades sociais e dos requisitos de competência social. E eu aproveito para divulgar também aqui esse novo curso que também esperamos liberar ainda este ano, que vai ser destinado ao público geral, a partir de adolescentes, e que foi totalmente estruturado e testado com evidências de efetividade em oferta online de autoaprendizagem, de autoaperfeiçoamento. Então, se você tem interesse nesses dois cursos educativos, já se inscreve aqui e olha aqui a lista de cursos que estão lá no nosso Instituto Delprete. Esse primeiro é o de psicólogos, que nós já estamos ofertando, e esses dois outros são os que eu acabei de falar. Um mais voltado para educadores, gestores educacionais, pessoas que estão interessadas em conduzir programas, e o outro mais geral, para todas as pessoas que vêm me cobrando isso há algum tempo, para as pessoas que querem apenas, entre aspas, porque não é apenas, que querem se autoaperfeiçoar em suas habilidades sociais, o que eu acho extremamente importante. Então, essas são as 3 ofertas que estão disponíveis aí, uma em andamento e 2 em lista de espera com previsão para este ano, e que eu espero que vocês se cadastrem lá na lista de espera para receber informações ao longo aí do nosso processo de implementação desses cursos. Mas aqui a gente chega num ponto. Ô, Zilda, mas me diga uma coisa, nós estamos falando aqui de uma série de aspectos, mas ainda não resolvemos a questão do efeito bumerangue. O que tudo isso que você falou tem a ver com efeito bumerangue? Então, vamos a essa parte? Vamos lá. Eu gosto muito de falar do efeito bumerangue a partir de 2 citações importantes dentro do campo das habilidades sociais. A primeira é essa: eu sou eu e minha circunstância, e se não a salvo, não salvo a mim. Essa frase é de Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente fala sobre habilidades sociais. Porque a gente pode perguntar, mas quais são as minhas circunstâncias? Olha, eu entendo que elas incluem todo o nosso ambiente físico e cultural e também o nosso entorno social, ou seja, as pessoas com quem interagimos ao longo da vida. Todos nós já nascemos imersos em um mundo de relações interpessoais que nos acolhem, que nos nutrem de forma inevitável, que contribuem ou não para o nosso desenvolvimento e saúde mental ao longo da vida. Então, as minhas circunstâncias são essas, o meu entorno social faz parte, uma parte importantíssima da minha circunstância. E é sempre importante lembrar que nós também somos parte da circunstância das demais pessoas, de cada uma das pessoas com quem nós convivemos. Nós podemos ser modelos de relacionamento, de interação, de habilidades sociais
para muitas pessoas à nossa volta, há muito mais até do que nós podemos identificar, do que nós podemos perceber, porque nós muitas vezes estamos ensinando sem perceber que estamos ensinando, ou seja, é o ensino incidental, acidental talvez. As pessoas aprendem observando o que nós fazemos. Isso acontece o tempo todo. E quando nós nos relacionamos com essas pessoas de forma socialmente competente e dentro dos valores de convivência, é claro que nós estamos propiciando a aprendizagem dessas outras pessoas também. E estamos promovendo esse ensino informal, geralmente não intencional, que inclui modelação, como nós já falamos, é um processo extremamente importante de promoção de competência social e habilidades sociais. Claro, pode incluir também outros processos, mesmo que não estruturados em termos de programas, mas eu destaco aqui a modelação. E nós podemos fazer mais do que isso por meio dos programas terapêuticos de competência social e habilidades sociais, se somos profissionais psi, ou por meio de programas educativos, enquanto pais, educadores, colegas, instrutores, como eu já explanei antes. Por todos esses caminhos, nós estaríamos, então, contribuindo para a qualidade das relações com as pessoas à nossa volta. Isso é um caminho de mão dupla, é um caminho que nós percorremos, ampliando, então, as condições, as circunstâncias nossas e das outras pessoas. Quando as pessoas começam a praticar suas habilidades sociais e competência social na relação conosco, a nossa circunstância também melhora. Sim, esse é o efeito bumerangue. Ele é incrível, porque com ele nós podemos ir consolidando relações ganha-ganha e também melhorando as circunstâncias sociais que moldam o nosso eu. Tudo isso se revertendo em saúde e qualidade de vida para cada um de nós. E o que eu posso concluir, então? Que, de fato, precisamos promover competência social junto aos nossos filhos, aos nossos alunos, companheiros afetivos, clientes em atendimento psicológico, clientes em atendimento comercial, em relações comerciais também, por que não? Colegas, amigos, todos eles. Tudo isso dentro de um ideal de melhor qualidade de vida para todos. Nós temos oportunidades diárias, cotidianas, de fazer tudo isso, de promover competência social, intencional ou não, e de recebermos de volta a qualidade de convivência que todos nós buscamos. Então, aí nós podemos completar aqui com a frase de Albert Emos, que foi um dos grandes autores de assertividade. Ele diz assim: agir assertivamente por uma causa social beneficia a todos os membros da sociedade, inclusive a mim mesmo. Eu entendo que isso também faz parte da lógica do efeito bumerangue. Por isso, eu quero concluir aqui a minha fala destacando para vocês que a promoção generalizada de competência social e habilidades sociais das novas gerações, sim, das novas gerações, por meio de ensino informal incidental ou de programas estruturados, terapêuticos, educativos, constitui um empreendimento de saúde mental e de qualidade de vida que vale a pena, porque pode se reverter em desfechos positivos em cada um de nós. Nossos nichos culturais, a família, a escola, o trabalho, os grupos de lazer, certamente terão melhor qualidade de vida. E quanto mais pessoas saudáveis à nossa volta, melhor também vai ser a nossa qualidade de vida. Será que eu estou sonhando muito alto? Eu tenho um sonho, como diz a música. Sim, eu tenho um sonho. Pode ser uma utopia? Eu reconheço que sim, pode ser, mas esse sonho me motiva a seguir adiante aqui nas redes sociais, trazendo conhecimentos e recursos para que esse sonho se concretize, para que esse sonho se dissemine também junto a outras pessoas. Então, se você acha válido esse sonho, me ajude a trazer mais pessoas para sonharmos juntos.
Compartilhe esse vídeo com os colegas e conhecidos que você entende que podem se juntar a nós. Muito obrigada.